Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui mais uma vez estudando o tema do santuário e você é muito bem-vindo, porque o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. Em toda a Bíblia nós encontramos alusões ao santuário. Aprendemos aqui já que o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele está sendo resolvido. Nós estamos aqui num santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, e você deve estar estranhando a falta de 10 amigos que a gente sempre traz para estudar a Bíblia com a gente aqui, não é verdade? Desta vez, estamos fazendo com convidados via aplicativo Zoom. E eu quero aproveitar agora e apresentar para você os nossos convidados que vão estar com a gente hoje, estudando um pouquinho mais a Palavra de Deus. Eu queria que você desse um tchauzinho aí, assim que eu mencionar o teu nome aqui, tá bem? A Jéssica Lima vai estar com a gente hoje aqui. Cadê a Jéssica? Seja bem-vinda, Jéssica Lima. Alessandra Almeida, lá do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os cariocas conectados com Bíblia Fácil. Gabriel Almeida, nosso teologando lá de Cachoeira, na Bahia. Virá boas contribuições hoje, viu, Gabriel? Vou deixar as respostas com você, viu? Já que você está se preparando aí teologicamente falando, né? Giovanni Coelho, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Giovanni, tudo bem, Giovanni? Seja muito bem-vindo, viu? Aliança na mão direita, você é noivo, né? Depois você manda um alô para sua noiva aí também, viu, rapaz? Senão você depois apanha, né? Tem isso aí também, viu? José Leonel, lá em Curitiba. Obrigado, viu, Leonel, por estar com a gente aqui, conectadinho com a gente. Maria Eugênia Antunes Ribeiro. Maria está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí, um abraço para o pessoal de Campo Grande, todo o estado. Miriam de Campos Moraes, está lá em Carnópolis, no Paraná. Seja bem-vindo, Miriam. Alegria ter você com a gente, viu? Mozart Rezende. É isso, Mozart Rezende. Que bom, Mozart, ter você com a gente. Boa Terra de Uberlândia. Cidade linda, hein, Mozart? Gosto muito daí, viu? Uberlândia. Robson Messias, aqui de São Paulo. Cadê o Robson? Um abraço, Robson. Legal ter você com a gente. Guarulhos, né? Guarulhos. Vamos agora à próxima convidada, Rosenildes Cardoso, lá da Bahia. Ah, não podia faltar a baiana, né? Essa terra maravilhosa da Bahia, sempre com a gente aqui conectado. Sebastião Nogueira, lá do Ceará. Ê, terra boa, hein, rapaz? Fortaleza, essas praias lindas que vocês têm aí. Simone Cláudia, cadê a Simone? Lá do Pará. Ê, Simone, seja bem-vindo também, viu? Olha, saudação carinhosa a todos vocês que chegaram e a você que está em casa nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, né? Eles vão poder fazer as perguntas hoje aqui, via Zoom, ao vivo com a gente aqui, participando desse estudo da Palavra de Deus e certamente ele vai abençoar também você. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o santuário. Chegamos ao nosso 9º tema, o fim do ministério de Cristo no santuário. Já estudamos aqui que Jesus veio para o santuário, atuou como sacerdote, sumo sacerdote, mas em algum momento esse ministério vai terminar. Hoje vamos entender sobre quando será esse momento, detalhes a respeito desse tempo. Mas eu queria aproveitar agora e dar para você um presente. A gente sempre tem aqui na Novo Tempo um presente para oferecer aos nossos telespectadores. E eu vou mostrar para você aqui esse DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Esse DVD tem imagens lindas e nós gravamos lá em Israel, num santuário, nas dimensões reais do tabernáculo mosaico,
que foi construído lá no Parque Nacional de Timna, num deserto por onde passou o povo de Israel, carregando também o santuário. Isso é um presente para você, viu? Não custa nada e nós vamos mandar pelo correio para a sua casa. Se você não tem ainda, peça o seu agora. Você acessa o nosso site na internet, biblia.com.br. Nesse site, você vai ter acesso a esse material. Você vai fazer um formulário ali e a gente manda para a sua casa, preencher um formulário. Se você trabalha e usa o WhatsApp, vai aparecer aqui na sua tela o nosso número de WhatsApp. Aí você manda para o nosso WhatsApp a mensagem, eu quero o DVD Santuário, tá bem? Manda essa mensagem e nós vamos enviar para a sua casa. Ou, se você preferir, você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial, o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou? 0 operadora 12 21 27 3121. E aí você pede por telefone esse DVD, tá bem? Deixa eu dar um abraço carinhoso, você que é anjo da esperança. Muito obrigado, viu? Graças ao seu apoio é que nós podemos oferecer materiais como esses aqui na Novo Tempo. E nós já aí ultrapassamos a marca de 1,5 milhão de alunos aqui na Escola Bíblica. Graças a você. São milhares de estudos enviados todos os meses, cerca de 1.000 por dia, graças ao seu apoio incondicional, viu? Anjo, muito obrigado, tá bem? Vamos então pegar nossas Bíblias, vamos fazer uma oração e vamos então começar o estudo de hoje, o fim do ministério de Cristo no santuário. Queria convidar você a nós orarmos agora e pedir a bênção de Deus para o estudo que vamos ter. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, a compreensão e a aceitação da Tua verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pegou já a sua Bíblia? A minha já está comigo aqui, ó, prontinha para começar a ser estudada. E esse livro tem que ser o livro mais especial da sua vida, porque isso aqui é uma carta de amor que Deus escreveu para seus filhos. Aqui está uma bússola, um mapa que nos orienta em direção à vida eterna. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos estudá-la. No Salmo 77:13 é um verso que eu já abordei com vocês aqui em outros momentos. É um salmo escrito por Asaf, e Asaf escreveu assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O teu caminho está no santuário. E nós estudamos aqui que todas as cerimônias e rituais que aconteciam no santuário terrestre, elas apontavam para a morte de Cristo e para o seu ministério no santuário celestial. É por isso que o livro de Hebreus diz que as coisas que aconteciam no santuário, todas aquelas cerimônias, as festas, os rituais, eram uma sombra das realidades vindouras, porque elas apontavam para um cumprimento maior que se daria no ministério de Jesus Cristo. Então, todas as cerimônias, os móveis, os rituais, apontavam para algum aspecto da obra que Jesus faria em nosso favor. Já aprendemos aqui no programa que quando Cristo se encarna, ele veio habitar entre nós. Depois ele começou sua caminhada pelo santuário. Ele veio então para o pátio, metaforicamente falando, e ele passa pela pia ao ser batizado. Ele vai passar também pelo altar de holocausto, símbolo do Calvário. Depois ele ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus. Ele entra no compartimento santo como sacerdote. Ele vai para o Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, como estudamos semana passada. E ele então um dia vai terminar esse ministério. Quando ele terminar, ele vai voltar à terra. E esse é o tema que nós chegamos agora. Então, relembrando, assim como lá em Israel havia um sacerdote que entrava no santo, um sumo sacerdote que entrava no Santíssimo, no ano 31, Jesus começou o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. No dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs que estudamos semana passada, Jesus então começa o juízo no santuário.
Nesse dia, 22 de outubro de 1844, ele começa o juízo, ao findar do qual ele voltará à terra. Em Apocalipse 14:6, nós lemos esse texto semana passada, um anjo voa pelo meio do céu e ele tem uma mensagem urgente a anunciar. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Ou seja, Cristo começa a julgar. Esse julgamento vai definir quais pessoas serão salvas, porque salvação ou perdição depende de passar por esse juízo. Nós lemos aqui que Paulo escreveu aos Coríntios que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E hoje, dando sequência a esse estudo, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse juízo. Esse juízo apresenta-se na Bíblia em 3 fases. Chamamos essas fases juízo pré-advento, juízo comprobatório e juízo executivo. Cada uma dessas fases estão claramente delineadas na Bíblia. E eu queria agora ler alguns textos que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. O primeiro deles aparece aqui em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. O profeta escreveu: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, 9 e 10 está descrevendo exatamente o momento da transição de Cristo do Santo para o Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Nessa data, Jesus agora passa a julgar. Você vê uma cena judicial claramente apresentada aqui em Daniel. Jesus vai até o ancião de dias e começa o juízo. Que juízo é esse? É o juízo investigativo ou pré-advento. Esse juízo acontece para definir quem serão as pessoas salvas. Porque antes de entregar o galardão, Jesus tem que julgar as pessoas. Então aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. É por isso que eu e você precisamos entender esse assunto, porque nós todos seremos julgados com base nas nossas obras. A lei de Deus será a norma do juízo. E Daniel está falando a respeito desse momento que começa o juízo. Agora, o tema do juízo aparece em toda a Bíblia. Em Mateus 12, Jesus havia dito: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas obras, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você percebe que Jesus ensinou claramente sobre o juízo? Um outro texto que nos ajuda. O sábio Salomão escreveu: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A lei de Deus será a norma do juízo divino. Isso quer dizer que quando Jesus começou o juízo, lá em 1844, cada nome está sendo julgado, pautado pela lei de Deus. É por isso que a lei de Deus está hoje em vigência. A lei de Deus é a base do seu governo. E a lei de Deus, ela é perfeita, como descreve a Bíblia. E nós seremos julgados com base nesta lei. O diabo, sabendo disso, tem um movimento mundial atacando a lei de Deus. Existem vários mandamentos que estão sendo atacados. E nas próximas semanas nós vamos estudar aqui um tema muito especial, onde nós vamos abordar quais mandamentos estão sendo frontalmente atacados por Satanás. Aguenta um pouquinho aí, daqui a pouquinho eu vou entrar mais nesse assunto, tá bem? Agora nós temos uma pergunta dos nossos convidados que estão aqui com a gente pelo Zoom. Maria Eugênia, pois não, Maria, qual é a sua pergunta, amiga? Pastor, eu tenho uma dúvida comigo. A palavra de Deus fala que se eu tropeçar num ponto da lei de Deus, eu sou culpado de todos, né? Então, a minha dúvida é o seguinte:
beira a perfeição que está longe da gente, né? Nós somos imperfeitos. Como é que nós vamos chegar a essa perfeição que Deus quer que a gente chegue? Maria Eugênia, muito obrigado por sua pergunta, viu? Muito própria, porque sem dúvida essa é também a inquietação de muitos telespectadores que estão nos ouvindo. O texto que ela citou, Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Aí ela pergunta, pastor, nós somos pessoas imperfeitas, pecadoras, como fazer se vamos ser julgados com base na lei de Deus? Olha, Maria, a resposta aparece para nós em vários textos da Bíblia, mas um deles que me salta aos olhos é João capítulo 15. Ali Jesus contou a parábola da videira e dos ramos. E ele disse claramente, eu sou a videira, vocês são os ramos. É impossível obedecer ou frutificar se não estivermos ligados à videira. Agora, quando nós estamos ligados a Cristo, Ele realiza as obras em nós. Veja, quando Cristo habita no nosso coração, quando Cristo é o nosso advogado, o nosso Salvador, quando nós formos levados ao tribunal, quem é que será julgado? Cristo apresentará suas obras em nosso favor. Nós não seremos salvos pela nossa boa obra, pela nossa obediência que é imperfeita, mas nós seremos salvos pela obediência de Cristo, porque Ele obedeceu a lei perfeitamente e porque Ele agora habita em meu coração, eu serei absolvido. Nós não estamos ensinando aqui impecabilidade, até porque a Bíblia ensina em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a nossa caminhada em santidade durará uma vida toda. E a palavra de Deus também ensina, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de dependência de Cristo. A segurança de obedecermos à lei está na nossa conexão com Ele. E quando falha essa conexão, falha a obediência. Tá bem? Obrigado, Maria, por sua pergunta. Temos uma outra pergunta aqui chegando também pelo Zoom. Agora é Rosenildes. Sim, amiga. Qual é a sua pergunta, Rosenildes? Pode falar, Rosenildes, estamos esperando você. Ô, pastor, é com relação à porta da graça, que diz que vai ser fechada, no momento ela vai fechar antes de Jesus voltar ou depois? Eu não entendo bem isso aí. Ô, Rosenildes, obrigado, tá, por sua pergunta. Eu vou te explicar. A porta da graça vai se fechar antes da volta de Jesus. O que é esse fechamento da porta da graça? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. É o momento em que Jesus deixa o santuário. Quando ele terminar o seu ministério terrestre e sair do santuário, não haverá mais intercessor para o homem. Por quê? Porque todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição. Apocalipse 15:8 diz que quando eles deixarem o santuário vai se encher de fumaça e ninguém mais poderá entrar no santuário enquanto não se cumprirem as 7 últimas pragas. E Apocalipse 22:11 diz que continue o injusto, ainda na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. Isso significa o fechamento da porta da graça. Ou seja, é um momento onde não mais há intercessor. Todos os casos foram definidos para a salvação ou para a perdição. E isso coincide com o fim do ministério de Cristo lá no santuário celestial. Tá bem? Esse texto eu já mencionei para vocês, Tiago 2,10, os 10 mandamentos serão a norma do juízo. Agora vamos à grande questão. O juízo começou lá no dia 22 de outubro de 1844. Agora, quando é que vai terminar esse juízo? Nós não sabemos a data, mas nós chamamos esse evento de fechamento da porta da graça, como nós acabamos de explicar agora para nossa amiga. Essa expressão fechamento da porta da graça, ela não é bíblica, mas ela é tomada de várias partes da Bíblia. Ela não é uma expressão bíblica, mas o conceito é 100% bíblico. Quer ver um exemplo? Na parábola contada por Jesus a respeito das 10 virgens,
é dito claramente que 5 delas não tinham o azeite. E quando elas saíram para comprar, o noivo fechou a porta. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Este fechar a porta significa que elas perderam a chance de participar das bodas, que é uma alegoria à volta de Cristo e o casamento dele com a sua noiva, que é a igreja. Você tem alusões também ao fechamento da porta da graça em outros textos da palavra de Deus. Jesus, no Apocalipse, é descrito como aquele que tem as chaves de Davi. Ele é aquele que, quando abre, ninguém pode fechar, mas quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Ou seja, há um tempo de graça para todo ser humano, mas quando esse tempo de graça terminar, então os casos já estarão decididos. A partir desse momento, quem está salvo não se perde mais e quem está perdido não pode mais se salvar. Você percebe que esse assunto é um tema vital para nós, para todos nós? É por isso que a gente está gastando aqui tempo com esse assunto, para ficar claro para mim e para você a importância de entendermos essa questão do fechamento da porta da graça, que significa o fim do ministério de Cristo lá no santuário. Agora, vamos voltar aqui para um outro texto da palavra de Deus, que também descreve esse momento. Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. No céu há vários livros. A Bíblia diz livros de registro. Lembra que a gente leu em Daniel 7 hoje? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Esses livros de registro contêm a história de todo ser humano. E é com base nesses registros que nós seremos então julgados. Eu vou voltar a esse texto, porque esse texto é muito rico. Ele tem muitos detalhes para serem explorados. Mas antes, eu tenho mais uma pergunta dos convidados que estão via Zoom. É o meu amigo Sérgio, lá do Ceará. Não é isso, Sérgio? Oi, é isso mesmo, pastor. A minha dúvida é a seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz, a gente entende que tenha sido um sacrifício perfeito. E por que tem que continuar ainda, digamos assim, no santuário celestial? Obrigado, Sérgio, por sua pergunta, viu? Eu imagino que essa também é uma dúvida que de vez em quando chega para nós aqui. Será que o sacrifício de Cristo na cruz não foi perfeito, não foi pleno? Claro que foi. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina isso claramente. O sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, através de uma vida de obediência, de uma morte expiatória, vicária. Jesus assegurou para todos nós o direito à vida eterna. Agora, Jesus não permaneceu na cruz, ele ressuscitou. E ressuscitado, ele foi para o santuário celestial, como nós já lemos aqui em vários textos da Bíblia, como em Hebreus, Apocalipse. E o que ele foi fazer no santuário? Ele foi aplicar os méritos para todo aquele que o aceita como Salvador. Se lá no santuário terrestre, no dia da expiação, que era o dia do juízo, o sumo sacerdote entrava em cena para purificar os pecados que estavam registrados no santuário. O que isso ensina para mim e para você? De que o israelita que veio até o pátio e trouxe a sua oferta, ele sacrificou o animal, através do sangue ou da carne, o pecado foi transferido para o santuário e o pecador obteve o seu perdão. Mas o registro desse pecado ficou no santuário. E uma vez por ano, esses registros tinham que ser apagados. Então, entrava em cena o sumo sacerdote. E nesse dia de juízo, que era o 10º dia do 7º mês, enquanto o sumo sacerdote estava aqui, lançando sorte sobre os 2 bodes, depois entrando lá no Santíssimo para fazer a purificação pelo santuário,
todo o acampamento de Israel deveria estar em contrição. Era um dia de contrição, de arrependimento, de entrega. E aquele que não estivesse nessa situação seria eliminado do povo de Israel. Isso ensina para mim e para você que quando hoje nós pecamos, nós vamos pela fé ao santuário celestial, ao nosso sacerdote Jesus Cristo, confessamos o nosso pecado é perdoado. Agora, este pecado que foi registrado no santuário celestial recebe agora o status de pecado perdoado. No dia do juízo, e nós estamos explicando que ele já começou há mais de 170 anos, lá em 1844, todos os casos dos seres humanos estão sendo passados. Passados para quê? Para saber se todos os pecados cometidos que foram registrados foram confessados ou não. E os pecados que foram confessados e obtido perdão, eles serão apagados. Mas se houver ali pecado que não foi confessado, este pecado vai ser uma acusação contra o pecador, que vai levá-lo à perdição. Então o juízo nada mais é do que esta análise. E o que faz Jesus hoje no santuário? Ele está ali para aplicar os seus méritos, para oferecer perdão e salvação para todo aquele que deseja. Então, tão importante quanto a morte de Cristo na cruz é o seu ministério hoje no santuário. Porque se ficássemos apenas com a morte, e ele morreu para salvar a todos, então todos deveriam ser salvos. Mas por que nem todos serão salvos? Porque nem todos estão buscando os méritos de Cristo para a sua vida. A isso chamamos em teologia alma anelante. Agora, quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, quando eu me torno essa alma anelante, essa pessoa que deseja a salvação, eu busco no santuário, eu busco em Cristo a apropriação da justiça dele. E ele me concede essa justiça de forma gratuita. Então, é isso que acontece no plano da salvação. Pois bem, nós iremos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar entendendo mais sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta já com o programa Bíblia Fácil, e você que chegou agora, não viu o meu oferecimento no início do programa, nós temos um presente para você. Esse DVD aqui, ó, Santuário Caminho de Deus, é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar esse DVD agora, é gratuito. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui o nosso WhatsApp, tá bom? Manda uma mensagem para esse número dizendo assim: eu quero o DVD Santuário. Se você preferir, você acessa o site biblia.com.br e nesse site você pede esse DVD Santuário preenchendo um formulário online. Se você ainda preferir, você pode ligar para a gente, tá bem? Em horário comercial, nós atendemos você no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Quando terminamos o primeiro bloco, estamos falando hoje sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós tínhamos uma pergunta dos nossos convidados aqui. Agora quem vai perguntar é o Giovanni. Ei, Giovanni, pois não, amigo? Pastor, como você falou, vai existir registros para que esses registros eles sirvam como base para ser o julgamento de cada indivíduo, de cada ser humano. Mas uma dúvida que eu tenho é que a Bíblia ela é muito clara em dizer que quando a gente comete algum pecado, quando a gente faz algo que desagrada a Deus e a gente se arrepende de coração, a gente confessa, Deus ele perdoa aquele pecado e ele joga nas profundezas do mar. Então, na minha mente, eu acredito que a partir daquele momento, aquele meu pecado já deixou de existir. Como é que fica esse pecado em relação a esses registros lá do céu? Ele continua nesses registros ou ele já automaticamente, quando eu peço perdão, ele já é retirado desse livro lá dos meus registros?
Obrigado, Giovanni, por sua pergunta. Eu entendo o assunto da seguinte forma, Giovanni. Quando nós confessamos os nossos pecados, eles são perdoados. Agora, o registro desse pecado continua no santuário. Deus, de fato, promete esquecer os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mar. Mas em que momento isso vai acontecer? Isso acontece pós-juízo. Quando todos os pecados, quando todos os registros forem finalmente analisados. Raciocina comigo, Giovanni. Vamos supor que eu pequei hoje e pedi perdão a Deus. E Deus me perdoou. Aí eu volto a cometer esse mesmo pecado e não peço perdão a Deus. Esse pecado, ele vai me acusar no tribunal. É por isso que existe um tribunal, para saber se o pecado foi ou não confessado, foi ou não abandonado. Então, o apagamento completo do pecado, ele só acontecerá após juízo. Por quê? Porque o pecado do ímpio, mesmo aquele que ele confessou e teve o arrependimento e o perdão, se ele finalmente se perder, este pecado vai clamar novamente contra ele. É por isso que esses registros têm que ser analisados um por um. Entendeu? Então, este apagamento e esquecimento completo de pecado, ele se dará após o juízo que Deus vai estar realizando. Vamos agora para outra pergunta. Agora é o Mozart, lá de Uberlândia. E aí, Mozart, qual é a sua pergunta, meu amigo? Não estou te ouvindo ainda, acho que está mutado o seu microfone. Agora sim. Nós todos buscamos a salvação, desejamos isso de coração, né? E, como o senhor informou, será entregue o galardão, né, quando tiver a expiação. Os livros serão abertos e vão ver também as palavras proferidas, né, justificadas ou não, né, que seremos condenados, né? Se eu pegar aí Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus e cometeu tantos pecados, né, da infidelidade e tudo mais. Eva pecou, foi instigada pelo próprio Satanás, né? E até Salomão, que tinha o conhecimento de Deus para isso. Aí eu pergunto, como eu colocar um bom galardão para que eu possa buscar e encontrar a nossa salvação? Boa sua pergunta, Mozi, é também uma contribuição, né? Você trouxe à nossa memória aqui alguns personagens da Bíblia que foram grandes pecadores, como Davi, mas a Bíblia chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a despeito dos pecados que ele cometia, ele se arrependia. E a palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. É por isso que se nós confessamos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho, Mozart, que o grande motivador, o grande elemento que deve nos motivar em nossa caminhada cristã é sabermos que nós somos salvos pela graça. Não é com base nas coisas que eu faço, mas com base naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu entendo isso e me aproprio de tão grande salvação, esta alegria da salvação que toma conta da minha vida me leva a produzir os frutos do Espírito. É muito diferente de alguém que vive tentando guardar a lei de Deus para ser salvo. Esse nós chamamos de legalista. E o legalista está tentando o impossível. Então, nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Agora, por que as nossas obras serão elemento no juízo? Porque aquele coração onde Cristo habita, o fruto natural é a boa obra. Vamos então para uma próxima pergunta. Agora é o Robson. Sim, meu amigo Robson. Pois não. Robson, não estou te ouvindo. Está me ouvindo, pastor? Agora sim. Eu queria te perguntar como devemos permanecer nosso nome no livro da vida, porque conforme o mundo hoje em dia está cheio de coisas que favorecem que nós possamos pecar, né? E eu queria saber como é que nós possamos permanecer firmes até a volta de Jesus. Obrigado, Robson. Eu acho que a sua pergunta casa muito bem com o texto de Apocalipse que eu me lembrei. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Lá está escrito assim: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Para que o nosso nome permaneça no livro da vida, nós devemos ser fiéis. Agora, para ser fiel a Deus, eu não posso depender do meu poder, da minha força, da minha sabedoria, eu tenho que depender de Cristo. É por isso que eu volto a mencionar para você a parábola de João capítulo 15. Eu tenho que ser um ramo conectado a Jesus, que é a videira. Salvação é comunhão com Jesus Cristo. Salvação é uma pessoa, é Jesus. E se eu quero ser salvo, eu tenho que ter uma experiência diária com Jesus. Eu tenho que diariamente buscar pelo batismo do Espírito Santo. Eu tenho que ter contato diário com a palavra. É esta intimidade que vai aprofundando-se com o tempo, que nos mantém firmes e com o nome lá no livro da vida. Temos um outro participante pelo Zoom com a outra pergunta, agora é o Gabriel, lá de Cachoeira, na Bahia, mas ele só está emprestado, porque ele é mesmo lá do Maranhão, você falou, Gabriel? Eu sou de Rondônia. Pastor. Ah, Rondônia, desculpa, você é de Rondônia. Rondônia. Pois não, Gabriel, Isso. sua pergunta. Pastor, uma vez que a salvação só é disponível, acessível a nós, seres humanos, né? Até o fechamento da porta da graça, podemos dizer que após o fechamento da porta da graça, após o término ali do ministério de Cristo, o trabalho missionário por diversas igrejas é vão? Não há mais possibilidade de salvação? Tá certo no seu raciocínio, Gabriel. É isso mesmo. Nós temos que fazer o trabalho de Deus enquanto há oportunidade de salvação para as pessoas. E eu queria aproveitar e ler com você um texto que é profético. Inclusive, eu li esse texto essa madrugada, muito especial. Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Sabe quem é, Gabriel, esse anjo de Apocalipse 18, 1 aqui? Você é um teologano do segundo ano, já sabe, né? Inclusive, os teologanos sabem muito de Bíblia. Mas isso aqui é o movimento da chuva serôdia. É o Espírito Santo que vai batizar os fiéis filhos de Deus e eles vão proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, e todas as pessoas conhecerão a verdade do Evangelho. E esta glória que enche toda a terra é que o mundo inteiro será evangelizado. E quando o mundo inteiro for evangelizado, todo ser humano vai poder fazer a sua escolha de que lado vai ficar. Se vai seguir a besta ou se vai seguir o cordeiro. Se vai ficar com o dragão ou se vai ficar com Jesus. E quando o último ser humano tiver a sua oportunidade de escolha, depois de ouvir o Evangelho, cumprir-se-ão as palavras de Jesus em Mateus 24, 14, onde Jesus diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim será o que, Gabriel? Jesus deixará o santuário celestial, porque o mundo foi evangelizado. E o que vai acontecer em seguida? Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que Apocalipse 22, 11 ensina? Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não precisamos mais fazer trabalho missionário. O Evangelho foi pregado, o mundo foi advertido e todo mundo fez a sua escolha. Quando isso acontecer, Apocalipse 15, 8 diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Terminado o ministério de Cristo no santuário, um dos 4 seres viventes de Apocalipse 4 vai entregar taças nas mãos de 7 anjos. E o que esses anjos farão? Eles derramarão estas 7 taças sobre a terra, pois com estas taças, com estas pragas, se consuma a ira, a cólera de Deus. E cada um
receberá o bem ou mal que fez por meio do corpo, salvação ou perdição. Tá bem, Gabriel? É por isso que a gente tem que se preparar. Aproveita aí o seu curso de teologia, conclui logo esses 4 anos e vamos para o campo trabalhar, servir ao Senhor. Temos uma outra pergunta aqui, agora é a Alessandra. Vamos aqui para a Alessandra. Pois não, minha amiga Alessandra? Pastor, as pragas elas vão ocorrer simultaneamente, então, ao fechamento da porta da graça. Como ficarão aqueles que já se arrependeram, já seguem a Cristo? Como é que vai ser isso? Obrigado, Alessandra. Acontece o seguinte, Alessandra, quando cair a primeira praga, e ela está em Apocalipse 16, 2, qual é essa primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. Quando esta praga cair, e diz Apocalipse 16, 2, que ela vai ser derramada sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ou seja, quem é que receberá as pragas? Aqueles que escolheram adorar a besta. É por isso que o Espírito Santo vai capacitar os fiéis filhos de Deus, e eu estou falando com você agora que me assiste, você que é uma pessoa que ama o Senhor Jesus, que reverencia o nome dEle, você que teme ao Senhor Jesus, você precisa buscar por esse batismo do Espírito Santo, porque é esse batismo que vai capacitar-nos a pregar a última mensagem. E esta última mensagem, contida em Apocalipse 14, 6 a 12, a primeira delas diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Se a primeira mensagem nos convida a adorar a Deus, a terceira, dos versos 9 a 11, faz uma advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem, também este beberá do vinho, da cólera, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então, aqueles que adorarem a Deus serão salvos. Aqueles que escolherem adorarem a besta serão condenados. E eles receberão as pragas. Então, minha amiga, nenhum justo, ninguém que aceitou a Cristo como seu Salvador, ninguém que clamou por salvação, por misericórdia, vai ser atingido pelas pragas. Cumprir-se-á a oração do salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso que vai acontecer. As pragas serão derramadas, os ímpios serão atingidos, mas os salvos não serão. É por isso que eu e você podemos ter esperança de que o dia glorioso da volta de Jesus se aproxima. E quando esse dia chegar, nós então receberemos o nosso galardão. Antes que esse dia chegue, ele ainda está no santuário. Quando ele deixar o santuário, ele vai tirar suas vestes sacerdotais e vai colocar suas vestes reais. E ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando Cristo vir nas nuvens dos céus, e Apocalipse 1,7 diz, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Apocalipse diz, eis que venho sem demora, 22:12. Eis que venho sem demora. Quando Jesus vier, ele não volta para que você se arrependa. Ele volta para buscar aqueles que já se arrependeram. Ele não volta para dar a você uma outra oportunidade. Ele volta para buscar aqueles que hoje estão aceitando a sua salvação. Estão experimentando o que Deus oferece. E a pergunta que fica para você hoje é: você vai adorar quem? O Criador ou vai adorar a besta que se opõe ao Criador? Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. Eu e você
temos diante de nós um destino. Ou podemos abraçar a salvação oferecida por Cristo e viver eternamente, ou podemos ignorá-la e perecermos com os ímpios, com Satanás e os anjos maus. A escolha é sua. Deus é tão amor que Ele não força ninguém a aceitá-lo. Ele simplesmente convida. Ele diz assim, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ah, meu querido amigo, eu estou falando agora para um ateu, estou falando para alguém que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia. Você não acredita em nada, não é verdade? Mas acredita no que eu estou falando para você agora. Porque se você não acreditar no que eu estou falando, você pode perder o maior dom que o céu reservou para o ser humano, a vida eterna. Eu estou falando para alguém que um dia já esteve nos caminhos do Senhor e escolheu abandonar. Você está longe de Deus hoje, está vivendo no pecado, está vivendo a sua vida do jeito que você quis, mas agora você está aqui, diante da Novo Tempo, assistindo Bíblia Fácil, e você está percebendo de que o coração está vazio, né? Porque o dinheiro não pode preenchê-lo, porque a fama não pode preenchê-lo, porque os prazeres desse mundo não podem preenchê-lo. O coração está vazio, não está? Sabe por quê? Porque dentro de cada ser humano existe um espaço do tamanho de Deus. Só Ele vai preencher isso em você. Então por que você não volta? Escolhe hoje para voltar. Sabe qual é a boa notícia para você? Jesus ainda está no santuário. A porta da graça ainda está aberta. Para mim e para você. Nós podemos sim tomar uma decisão de servi-lo agora. Eu queria convidar a Cíntia Nascimento para louvar a Deus. Qual é a canção agora, Cíntia? Que você vai louvar a Deus. Qual é a canção que você vai? Projeto Original. Projeto Original. Eu pedi que ela cantasse essa música. Sabe por quê? Porque essa é uma canção linda. Ela diz assim, que Deus quer que você volte ao projeto original. Eu não sei como é que está a sua história hoje. Eu não sei se você está longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você até hoje ignorou a existência de Cristo. Ignorou esses assuntos que eu acabei de apresentar. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Essa música vai falar ao teu coração. Porque você é um projeto de Deus. E você tem que voltar ao original. Sabe qual é o original? Voltar para os braços dele. É isso que ele quer. Toma essa decisão agora, enquanto a gente ouve essa canção. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos porque estou atrapalhando os seus propósitos e que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor e ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe.
faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso. Foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Deus, Deus. Amém. Obrigado, Cíntia. Pegue a minha vida, faz o que quiser. É isso aí. Né, Sidão? Pega a vida, faz o que quiser. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele pode mudar tudo. Eu sei que você não está satisfeito com o momento que você está vivendo, né? Falta, né? Há um vazio, né? Mas é isso. Se você se colocar nas mãos do Senhor, Ele pode voltar para o projeto original. Filipenses 1, verso 6, melhor, Colossenses 1, 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se coloque nas mãos dele, se entregue agora, ele vai fazer isso. Deixa eu orar por você. Pai, aceite agora a nossa entrega
perdoa os nossos pecados, perdoa porque nós andamos longe do Senhor e nos ajuda agora a voltarmos ao teu plano original. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco hoje. Minha gratidão sincera a todos vocês que tiraram um tempinho para estar com a gente aqui também ao longo desta hora de estudo. Semana que vem temos uma outra turma com a gente. E você também. Eu espero você aqui no Bíblia Fácil. Grande abraço.